Olá, amados, graça, paz e prosperidade da parte do Senhor. Hoje nós estamos inaugurando um projeto do Coração de Deus, que é o Pode Testemunhar. Ele vai existir para nós contar os testemunhos que acontecem aqui na igreja, que já fazem 2 anos e 7 meses da Águia Dourada, e aqui é um celeiro de testemunhos, né? E hoje nós vamos iniciar com a pastora Tanabi e o pastor Caldeirão, que a gente conhece eles como pastores, né? Mas eles também têm uma vida, eles também têm um passado, têm uma história, não só de igreja, né? Mas como Jesus fez para chegar até aqui, né? Então, pastor, tudo bem? Pastora, nós queríamos saber como que o senhor chegou aqui em Serafina, que o senhor não é daqui, né? Não, tudo bem? Tudo bem. Oi, pastora. Na realidade, eu sou natural de São João da Ortiga. Eu comecei na BRF, em Criciúma, estudei na Escola Agrotécnica Federal de Sertão, depois fui contratado pela antiga Perdigão, trabalhei 2 anos em Criciúma, mais 2 anos em Marau, e estou aqui em Serafina há 28 anos. Conheci a pastora, né? Desde 2000 que nós formamos uma família, nos unimos em um propósito do Senhor, e essa é a minha caminhada até o momento. Até o momento eu estou trabalhando na BRF aqui em Serafina. Isso. E vocês já conheciam Jesus quando vocês se conheceram ou ainda não? Não, nós não conhecemos Jesus. A pastora Tanabi, para a honra e a glória do Senhor, já conhecia sim Jesus, já frequentava sim uma igreja, mas eu não conhecia Jesus. Eu só passei a conhecer Jesus muitos anos depois que conheci a pastora. Inclusive nós temos, em outro momento com certeza, nós vamos comentar isso. Eu acabei tirando ela da igreja e levando ela para o mundo. E, na sua sabedoria, com o tempo de tanta oração, de tanto joelho, eu acabei vindo e conhecendo Jesus na igreja e estou nela até hoje. O maior milagre de Jesus na vida de vocês? O maior milagre, eu creio que das nossas vidas, foi a conversão do pastor. E o segundo maior milagre, né, porque nós temos 2 grandes milagres, sempre digo que crente vive de milagre em milagre, a nossa vida não é normal como de qualquer pessoa, foi a vinda da Ayla. Mas a conversão do pastor foi algo muito forte, porque aos 17 anos, quando eu encontrei Jesus, eu tive a primeira grande experiência com o Senhor. Eu vim de um lar hostil, meu pai era alcoólatra, fui rejeitada, vivia cheia de feridas na alma. E nesse culto, quando eu fui no primeiro culto ali, eu tive um encontro com o Senhor, onde o Senhor pediu que eu perdoasse meu pai, liberasse perdão por tudo aquilo que havia vivenciado naqueles anos. E o Senhor, em 7 dias, recolheu meu pai. Então, a partir dali, foi algo muito forte. A gente já estava junto, namorando nesse período. E foi quando, depois da morte do meu pai, eu acabei abandonando a igreja e voltando para o mundo, né? Vivendo o mundo, abandonando tudo aquilo que hoje a gente conhece como a presença de Deus na nossa vida. E reencontrei o Senhor por volta do ano de 2012, 2013, quando eu entrei numa grande depressão. Foi algo assim que eu sentia como se o inimigo fosse ceifar minha vida. Entrei numa amargura de alma e ouvi a voz do inimigo dizendo que era o meu fim, que era o tempo que a minha vida havia acabado, não fazia mais sentido. E nesse tempo eu tive experiências com o Senhor, fora da igreja, mas eu tive experiências com o Senhor. Que foi quando o Senhor pediu para mim voltar para a igreja. Voltei, como sempre digo, como uma mulher do fluxo de sangue, né, me rastejando. Cheguei na presença do Senhor e ali eu me reencontrei com Ele. Em uma semana que eu voltei para a igreja, comecei a vivenciar coisas profundas com Deus e me apaixonando por Ele verdadeiramente. E ali eu comecei todo o processo, pagando o preço para que Deus viesse ganhar a alma dele, porque eu já conhecia. Mas tu ganhar uma de quem não conhece Jesus, que vive dentro de uma cadeia da religiosidade, da idolatria, não é algo fácil. Então, comecei todo esse processo para ganhar ele. Foi quando, em um ano de 2015,
né, em 2015, o Senhor falou muito forte comigo sobre a aliança de casamento. Porque quando nós casamos, a aliança que eu tinha no dedo era a aliança do meu pai. Quando ele faleceu, minha mãe me deu de presente. E aí eu perdi ela. Então um só usava a aliança. Então o Senhor pediu que fosse feito tudo novo e que a gente casasse na igreja, porque nós éramos casados só no civil. E ali nesse dia Deus me deu a estratégia de pedir em casamento. E foi o primeiro dia que ele entrou na igreja, aceitou Jesus e nunca mais saiu. Aleluia! E é tão lindo que antes dele ir para a igreja, no tempo que eu orava, isso serve de testemunho para as mulheres que pagam preço para os seus esposos. É verdade. Que o Senhor sempre dizia assim para mim, um dia ele vai entrar na igreja, ele vai estar na frente do altar, ele vai erguer as mãos bem pro alto e vai ser mais crente do que tu. Aleluia, Deus. E eu ouvi essa promessa e para mim parecia algo tão distante, algo tão impossível, e hoje a gente pode contemplar, né, esse milagre do Senhor. E o que o pastor sempre fala, né? Tu aceitar Jesus é fácil, mas tu te entregar para ele ter uma vida de perseverança na presença dele não é algo simples. É renunciar à carne todos os dias. Então, esse é o maior milagre. Alguém que viveu o mundo, viveu a religiosidade, estar presente, se entregar e viver isso todos os dias sem nunca ter recuado. Amém. Amém. E vocês alguma vez já pensaram em ser pastores ou nunca tinha passado isso na cabeça de vocês? Eu vou dizer para ti, Ivânia, que ainda hoje eu falo para os amados irmãos que nunca eu pensei em ser pastor. Nunca. E até muitas vezes, muitos pastores profetizavam em minha vida que eu iria ser um líder, que eu iria ser um pastor. Mas eu não acreditava nisso. E verdadeiramente, depois de tantas fugas da presença do Senhor, de tantas fugas para liderar a vontade do Senhor, até que um dia eu ouvi verdadeiramente a palavra do Senhor, o Senhor tocando em mim, dizendo, não, agora é a tua hora. Agora você precisa verdadeiramente pegar no arado. Se tu não pegar, eu vou ceifar a tua vida. E foi quando verdadeiramente eu reconheci o Senhor na minha vida e o ministério que Ele estava entregando em nossas mãos. E não é fácil, né? Deus, Ele tem a sua estratégia. E vocês gostariam de compartilhar com nós como que foi esse chamado? Foi quando, em que ponto da vida de vocês que Deus disse assim, não, vocês vão ser pastores e ponto, porque diferente do que todo mundo acha, Deus, Ele é soberano e Ele não aceita muito bem rejeição, Ele não aceita. Quando a gente é servo, quando a gente obedece, a gente tem que fazer a vontade do Senhor pro reino, gente, né? Não é só o que a gente acha, Deus não é só provisão, Deus não é só dinheiro, Deus não é só bênção, Ele quer que a gente trabalhe para Ele no reino, né? E então vocês querem compartilhar com nós como foi esse momento? Bom, Vânia, esse momento da gente receber o chamado do Senhor foi algo, entre todas as experiências que a gente teve com o Senhor, que foram muitas, eu acho que esse momento foi o momento mais marcante da nossa vida e da nossa chamada. Nós estávamos no ministério já há 9 anos e chegou um ponto que nós não conseguíamos mais sentir aquele sentimento de pertencimento, que é o que a gente sempre fala para as pessoas. Quando vocês vão para um ministério, vocês não têm que ir por afetividade, por vínculo, mas tem que ir por um chamado e por um sentimento de se sentir parte daquele lugar, né? Porque ou tu entra na visão do lugar, ou nós acabamos sendo pedra de tropeço. Amém. E era exatamente isso que estava acontecendo. Já não me sentia mais parte e comecei a me sentir como se fosse uma pedra de tropeço ali, que é o que acontece quando a gente está fora do propósito. Então, nesse tempo, eu e o pastor, nós levantamos um propósito de 30 dias de jejum e oração. Nós buscamos intensamente Deus falar conosco, aonde o Senhor queria que nós fôssemos congregar e se já tinha encerrado o tempo naquele lugar. Isso eu quero deixar bem claro como uma experiência nossa que serve de testemunho para todos aqueles que servem ao Senhor. Depois que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós não somos mais donos dela.
Então eu não posso chegar hoje e dizer assim, não tá legal aqui para mim, eu vou para outro lugar, vou para outra igreja, vou para outro ministério. As coisas não funcionam dessa forma como a Ivânia falou com Deus. O Senhor, Ele nos posiciona num lugar e quando nós entramos naquele lugar é como se nós entrássemos debaixo da nuvem. Ali debaixo da nuvem é acessada a chuva do Senhor e todas as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Quando nós saímos desse lugar, começa a vir as lutas, maldição, né, por rebeldia a uma direção do Senhor. Então, debaixo desse temor, nós buscamos 30 dias. Quando fechou 29 dias, uma irmã, uma amiga que eu tenho de Guaporé, me chamou e disse assim, tem uma profeta que Deus revelou para ela em sonho o teu nome e ela tem algo para te entregar. Então eu sem falar com o pastor orei e fui até Guaporé para me encontrar com essa irmã. Nós nos encontramos no monte às 6 horas da manhã do dia 29 de dezembro. E quando nós chegamos lá, que eu subi o monte, que nós nos encontramos, na hora o Espírito Santo tomou essa irmã em profecia e Deus começou a conversa me exortando. Por que nós insistia tanto, né, se Ele já havia dado direção? E quando eu sempre falo assim, que quando Deus quer tirar a gente de um lugar, Ele tira primeiro o nosso coração do lugar. Depois Ele tira nossos pés, antes é o coração. E nós já tínhamos isso. Deus já havia tirado. Então aí Deus começou a exortar, dizendo que nós estávamos resistindo à direção. E aí eu me prostrei, foi algo sobrenatural. E aí Deus abriu o livro e trouxe a revelação. Então, o que foi que o Senhor falou naquele dia? Eu tirei vocês desse lugar. Eu aprovei, né, a forma com que vocês me serviram esse ano. Eu vou entregar um corpo de obreiros preparados para vocês. Eu vou entregar uma sala no centro da cidade, a qual tenho guardado. E vocês vão ser pastores de uma igreja que não é pequena, mas é uma igreja grande, uma igreja com um número expressivo de pessoas. Naquele momento, aquilo lá parecia loucura. Fui para casa e confesso que, por mais que eu tenha recebido e sentido a presença de Deus e o poder de Deus, e sabendo que nós estávamos orando por uma resposta, eu não deixei entrar totalmente no meu coração. No dia 31 de dezembro, quando nós fomos para a casa dos pais, né, do pastor, passar no final do ano, no caminho eu comecei a contar para ele, porque no coração do pastor e no meu coração a ideia era nós sairmos do ministério que nós estávamos, buscar a direção de Deus para congregar numa outra igreja e ali sermos ovelhas. Isso é o que estava no nosso coração. E aí quando eu contei para ele no caminho, disse, o Senhor me chamou, o Senhor falou isso para mim, a resposta dele foi, não, eu não quero chamado, é um tempo que eu quero ficar no banco buscando a presença de Deus e é isso que o Senhor quer de nós, então nós vamos fazer isso, nós vamos para uma igreja. E ali, apesar do meu coração ficar apertado, eu disse para o Senhor, Senhor, a partir de agora eu entrego nas tuas mãos, porque eu não posso mais fazer nada. E quando nós chegamos na minha sogra, nós largamos as malas, deixamos ali, e de repente um homem nos chamou na cerca da casa. Ele disse assim, Pastor Neri, quem sabe ele esteja ouvindo essa mensagem, ele vai lembrar desse dia. Ô, glória, Pastor Neri, obrigado, hein? Pastor Neri, lá de Curitiba, e ele nos chamou na cerca, e ele disse, o Senhor tem um recado para vocês. E ali, nós do lado de dentro da cerca, ali da casa da minha sogra, e do lado de fora, ele começou a falar tudo que aquela profeta, a profeta Maria Helena, uma bênção de Deus, uma amiga, uma profeta que nós vamos levar para o resto da nossa vida, nosso coração, e que nós cobrimos ela de oração por tudo aquilo que Deus usou ela e revelou sobre a nossa vida através do ministério dela. E ali o Senhor repetiu todas as palavras que Deus havia revelado para que ele pudesse crer. E ali o Senhor falou com ele, o que ele tinha falado dentro do carro. O Senhor disse, tu falou que tu não quer pregar a minha palavra, mas eu fechei tua sepultura por 2 vezes. Se tu não aceitar o chamado, né, eu sou o Senhor que posso reabrir. E ali eu me lembro que ele caiu de joelhos ali na frente do pastor. E o pastor pegou um vidro de óleo assim na mão, ele disse, eu preciso ungir vocês a pastor agora, o Senhor está mandando. E ele veio para dentro do pátio, nós ali em mistério, orando em língua estranha, o Senhor derramou óleo sobre a nossa cabeça. E aquilo, Ivânia, que marcou a nossa vida foi, apesar de Deus confirmar tudo, jorrar o óleo sobre a nossa cabeça,
nós só tínhamos uma palavra, nós não tínhamos nada. Tudo o que Deus falou, eu vou entregar um rebanho para vocês que não é pequeno, eu vou entregar a chave de uma sala no centro da cidade, e eu vou fazer, Deus falou tudo o que ia fazer, que hoje a gente pode contemplar com os nossos olhos. Mas nós não tínhamos nada além de uma palavra que nós precisava crer e andar sobre ela para obedecer. E aí a gente aprende como Abraão, né? Sai de tua terra, de tua parentela, Senhor, eu vou para onde? Só sai. Quando tu obedecer o primeiro comando, eu vou te revelar o segundo. E foi o que a gente fez, obedecer. E uma coisa que eu queria falar aqui, que é algo que o Senhor está colocando no meu coração, que nesse tempo, quando nós decidimos obedecer o Senhor, a gente teve muita guerra na mente. Por quê? O que vão falar de nós, do dia para a noite, ser levantados como pastor? Vão dizer que nós nos levantamos, que nós escolhemos ser, que foi o homem, que não foi Deus, e principalmente, né, as igrejas maiores, elas têm uma cultura de que um pastor só pode ser levantado por uma convenção. Então, uma vez eu questionei o Senhor, o que é que vão dizer? Né, que convenção foi que nos levantou o pastor? E o Senhor disse, a mesma convenção que entrou na casa de Jessé. E aí, naquela noite que eu questionei a Deus, Deus me trouxe a revelação, que como foi, Deus, ele ungiu Davi perante a família dele, na casa do pai dele. E assim o Senhor tinha feito conosco. A convenção era a família presenciando, que ninguém precisava presenciar o que Deus ia fazer. E depois que o Senhor nos entregou um pequeno rebanho, né, que foram os obreiros que hoje estão conosco, o Senhor confirmou a unção, né, que ela precisa ser pública, né, e exteriorizada, foi feita a cerimônia, tudo conforme o Senhor preparou, mas foi dessa forma. Então a resposta à tua pergunta, depois de todo esse testemunho, é que nunca nos imaginamos pastores de igreja, nunca passou pela nossa cabeça isso. E como eu vou perguntar agora, e muita gente vai achar até engraçado, eles não ganham 1 centavo. Bem, muita gente não sabe disso, mas eu acho que muita gente, todo mundo tem que saber. Eles não ganham 1 centavo para isso, fora represálias, ataques. A única coisa que eles recebem é isso, luta do inimigo. Eles sustentam a obra. Isso é muito difícil de ver em qualquer lugar. Eu nunca tinha visto. Eles sustentam a obra, eles fazem por amor. Então eu queria pedir assim para vocês comentarem sobre isso, de como é trabalhar para o Senhor de graça, porque todo mundo espera trabalhar para o Senhor, vir para a igreja para ter alguma coisa em troca do Senhor. E vocês, não porque são meus pastores, mas são pessoas honestas, íntegras, que vocês vivem e trabalham pela presença. É lindo ver vocês sem receber nada em troca, bem pelo contrário, sustentando a obra. Ivânia, isso desde o princípio, quando nós oramos, quando o Senhor nos entregou o ministério, foi uma das coisas que quando eu me reuni com os obreiros e junto com a pastora, o Senhor tinha falado comigo que a igreja não seria um negócio, porque muitas igrejas, amados, elas são abertas por negócio. E o Senhor disse não. Tem que ser diferente. O Ministério Águia Dourada precisa ser diferente. Eu não autorizo que vocês vivam da obra. Vocês vão se doar para a obra, mas vocês vão continuar com o trabalho de vocês. Eu vou sustentar vocês, mas vocês não receberão nada da obra. Ninguém receberá nada da obra. Até o dia que eu ordenar de algo diferente. E até então, nesses 2 anos e 7 meses de ministério, para a honra e a glória do Senhor, Ele tem nos dado toda a providência. Não são dias fáceis, não. São dias difíceis. Muitas vezes nós, o dia todo no trabalho, tanto eu como a pastora, nós trabalhamos o dia todo. Temos a Ayla, mas graças a Deus, graças ao corpo de obreiros, a pessoas dedicadas ao ministério, nós temos conseguido vencer. E eu tenho certeza que o Senhor vai ainda por muito tempo nos sustentar desta forma. Para a honra e a glória do Senhor,
foi isso que o Senhor colocou no nosso coração. Nós iríamos continuar ofertando, nós iríamos continuar trazendo o dízimo à casa do Senhor. E Ele nos sustentaria com o nosso trabalho. E essa questão do sustento, né, da obra, uma coisa que a gente sempre ensina, né, como nossa obreira sabe disso, que eu preciso não pregar bonito, cantar bonito, ter dom de talento, mas eu preciso ter um caráter forjado no Senhor. Então, para que Deus possa operar, nós precisamos pregar aquilo que nós vivemos. Esse é o efeito da autoridade no mundo espiritual. Como é que a gente adquire autoridade no reino? Vivendo aquilo que se prega. Porque no momento que eu vou pregar sobre finanças, que a gente não pode amar, né, o dinheiro, o mamão não pode ser meu Deus, mas eu estou fazendo obra em troca de dinheiro, eu não tenho autoridade para pregar isso. Aleluia. Então eu preciso ter autoridade naquilo que eu prego. Então essa estratégia o Senhor nos deu, e todo mundo sabe que a Igreja Águia Dourada é uma igreja transparente nas suas finanças. Desde o primeiro dia que abriu a igreja, o pastor teve essa direção de que nós não iríamos tocar no dinheiro que entrasse na igreja. Então, como é que funciona hoje? O pastor não é administrador de igreja, o pastor é para cuidar de ovelha. Então, nós não tocamos no dinheiro da igreja. Todo o dinheiro que é arrecadado, toda oferta, dízimo que é entregue, existe um conselho fiscal, existem 2 tesoureiros, todo o dinheiro ele é transitado por uma conta bancária para trazer transparência. Qualquer transação bancária precisa de 2 autorizações. Ninguém tem o poder de tomar nenhuma decisão em relação às finanças sozinhos. E toda reunião mensal de obreiros é prestado conta do que é feito com cada real que entra. Então, assim, nós podemos ter autoridade para pregar sobre isso. E a palavra do Senhor diz que aquele que trabalha é digno do seu salário. Nós não estamos aqui criticando os pastores que são assalariados, não. Isso é uma direção para esse ministério. Isso foi uma direção que o Senhor trouxe para nós. E o Senhor nos falou que traria o nosso sustento e que nós não dependeríamos disso. Porque, como disse o pastor, algumas igrejas elas são abertas como um negócio. E uma palavra revelada que principalmente eu recebi do Senhor quando a Águia Dourada foi aberta, o Senhor disse assim: igrejas, elas não são abertas, elas são geradas. E quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, o Senhor me trouxe a revelação de que nós ficamos 9 meses no sítio. Antes da igreja sair para se tornar público, ela estava no oculto, num ventre profético do Senhor sendo gerada, onde ninguém via. Então nós estávamos num sítio no interior e ali 9 meses a igreja ela foi gerada no Espírito. Foi o tempo de maior mover do Espírito, foi o tempo que o Senhor falava conosco face a face, foi o tempo de viver um grande mover. Quando fechou 9 meses, Deus fechou umas portas e o Senhor disse: hoje chegou o tempo de vocês tomarem uma decisão, vocês geram o meu propósito, vocês desistem. E eu me lembro que o pastor reuniu todos numa reunião e o pastor disse assim: nós precisamos tomar essa decisão juntos, porque nós somos só os pastores, mas a igreja não é nossa, é do Senhor. Então tudo que for decidido é todo mundo junto. Nós fizemos parte, né? E ali nós tomamos a decisão que nós íamos gerar juntos esse propósito, né? E aí foi quando Deus revelou qual era a sala que estava guardada. Quem sabe em outra oportunidade nós vamos contar esse mistério. Podcast 2. Que foi lindo demais. E a questão do gerar, né? Às vezes a gente fala certas coisas proféticas, para algumas pessoas elas podem parecer loucura, mas quando fechou os 9 meses que nós saímos de lá, o Senhor ele veio com a provisão necessária, né? Quem sabe esse é o terceiro podcast. A provisão necessária para que a gente pudesse sair de lá e abrir, porque nós não tínhamos recurso. Quem veio com a provisão foi o Senhor. Aleluia. E a igreja nasceu. Então nós sentimos as dores de parto, nós sabemos o que foi gerar uma igreja, né? No Espírito. E não, né, abrir um CNPJ, abrir uma empresa, abrir uma porta. Não, a igreja ela é gerada no Espírito. Amém. E hoje, como vocês não se viam pastores, vocês se veem não pastores hoje? Eu hoje não me vejo mais, Ivani.
Não tem mais, inclusive no domingo que passou, teve uma comemoração do Dia do Pastor, e enquanto eu estava sentado aí, justamente o Espírito Santo estava falando para mim, de que maneira você pode pensar um dia em desistir da minha palavra, em desistir da minha liderança. Olhe quantas pessoas, olhe quantas crianças, olhe quantos jovens acreditam no teu chamado. Como é que de que maneira você não vai? De que maneira você vai desistir desse Senhor, desse chamado? Que prova você vai dar? Então, uma vez pegado no arado é para sempre. Aleluia. Eu tenho certeza que as providências são divinas. Se Ele nos chamou, Ele nos suportará nisso. Então, com certeza, o Senhor vai ser aquele que em momentos aonde o homem, aonde a mulher fraqueja, Ele vai dar força, Ele vai dar estratégia e Ele vai nos manter em pé. Então, quem nos dará toda essa força, todo esse sustento, toda essa sabedoria para nós continuarmos é aquele que um dia nos chamou. Então, se um dia nos chamou, se um dia nos separou, se um dia Ele nos escolheu, se um dia Ele nos entregou, este ministério é para sempre, é para a eternidade, eu tenho certeza disso. Glória a Deus. E oramos por isso. Amém, nós Amém. também. Glória a Deus. A gente costuma dizer, né? Nós temos uma visão de pastoreio, de maternidade e paternidade. Porque como não é um negócio, é uma família, né? Nós costumamos dizer que nós somos uma família, com os seus defeitos, com as suas qualidades, não é uma família perfeita. Mas nós temos amor de pai, de mãe e de irmãos, né? Uns com os outros, de zelo e de cuidado. Então eu tenho muito mais contato com as ovelhas do que o pastor, né? E eu não saberia viver hoje sem um grito, um gemido, um berro, uma ligação, uma chamada, que às vezes aquelas chamadas de filho desesperado, que a gente tem que trazer uma solução urgente, vamos orar. Mãe, a minha gata sumiu. A Ivane essa semana chamando mãe, me ajuda que a minha gata sumiu, né? São coisas engraçadas, mas que externam, né? O quanto a gente vive como uma família. Então eu não consigo mais me imaginar sem isso. E a coisa mais linda que eu vejo nisso tudo é que eu não consigo mais me imaginar sem sendo uma mãe espiritual. Porque eu sempre falo que quando Deus me trouxe o meu segundo milagre, que foi a Ayla, por muitos anos eu tive os meus braços vazios e o meu ventre vazio. E eu pedia para o Senhor que o meu desejo era ter filhos, mas não imaginava que ia ser uma família tão grande, né? E hoje realmente a gente costuma sentar na mesa, né, com os filhos sentados ao redor e um tempo de comunhão. Então esse ser mãe, né, esse zelo, esse cuidado para a igreja, é isso que a gente não consegue mais se imaginar sem. É o fazer a obra por amor, sem receber nada em troca. É a renúncia diária, como disse o pastor, a nossa vida é corrida, nós trabalhamos das 7 da manhã às 5:30 da tarde, estamos 4 dias por semana na igreja, né, quando não são 7. E nós fizemos isso por amor, não é por exposição, não é por receber nada em troca, mas é por amar as almas, as vidas e por amar essa posição que o Senhor nos colocou de pai e de mãe. Então, eu posso dizer hoje que eu amo essa posição que Deus colocou como mãe espiritual e que não consigo mais me imaginar sem isso nas nossas vidas. Né? Sem tempo, sem tempo de lazer, sem tempo de folga, mas isso supre tudo, porque o que Deus traz, né, sobre o ministério, sobre as nossas vidas em recompensa, não tem preço que pague. Amém. Bom, nós, como igreja, só podia agradecer a ter 2 pessoas. É coisa de Deus, né? Porque senão não acharia, né? Nós só temos que agradecer por tudo, pedir perdão porque a gente é falho, todo mundo é, né? Às vezes a gente se magoa e sem necessidade, mas enfim. E agradecer pelas pessoas incríveis que vocês são e
Tanabi por Tanabi, o que tu tem para dizer sobre você? Quem é Tanabi, para quem não te conhece? Tanabi é uma pessoa de gênio forte, né? Como o pastor diz, uma pessoa sanguínea, uma pessoa que tem as emoções afloradas, né? Mas que o Senhor tem lapidado dia após dia. Eu posso dizer que eu sou um vaso contínuo nas mãos do Lê. Tenho ainda muita coisa para ser trabalhada. O meu caráter precisa ser transformado todos os dias. Se nós estivéssemos prontos, Jesus já teria vindo nos buscar. Aleluia. Que coisa que não está perfeita não entra nos céus. Mas o mais importante de tudo, Ivânia, é que essa Tanabi, além de se doar para a obra e reconhecer as suas fraquezas e as áreas que Deus precisa tratar, é saber que eu estou disposta a isso. Tá disposta todos os dias a deixar Deus corrigir, tratar e nos aperfeiçoar. E a cada dia mais, o que eu posso me definir como ministério, é uma pessoa apaixonada por Jesus, que amo mais do que tudo na minha vida, amo a presença, amo a manifestação do Espírito Santo. E quem me conhece sabe que eu, longe do fogo e da presença de Deus, né, eu morro. Então essa sou eu. É verdade. Alciomir por Alciomir. Eu acredito, né, Ivânia, ao longo desses 53 anos de idade, eu acredito que eu sou uma pessoa encontrada. E eu sou uma pessoa transformada. Aleluia. Porque para a honra e a glória do Senhor eu andei por estradas aonde eu nada conhecia. Mas eu precisava passar por esses momentos aonde eu passei. Talvez se eu não tivesse vivido da forma que eu vivi anteriormente, hoje eu não seria esta pessoa que hoje eu sou. Essa pessoa que foi encontrada e foi transformada para a honra e para a glória do Senhor. Hoje, para a honra e a glória do Senhor, eu sei o que é amor, eu sei o que é família, eu sei o que é ministério e eu sei o que a palavra do Senhor pode fazer a cada um de nós, porque, sem dúvida, amados, eu sempre digo que eu creio muito no milagre, eu creio muito em tudo isso. É maravilhoso um cego enxergar, é maravilhoso alguém que está numa cadeira de roda andar, é maravilhoso uma pessoa ser curada por um câncer. Agora, o maior milagre que a palavra do Senhor pode trazer a cada um de nós é ser transformado. É ser transformado pela palavra, é ser um filho que agrada ao Pai, que agrada a Jesus. Então, eu sou isso, tá? Eu sou o milagre do Senhor de ter encontrado Ele, de ter encontrado essa maravilhosa família. Glória a Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então é isso aí, pessoal. O nosso primeiro Pode Testemunhar. Se vocês gostaram, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e beijo. Jesus ama vocês. Até a próxima. Amém. Até a próxima. Deus abençoe grandemente.